Olá a todos e a todas, espero que estejam bem. Na aula de hoje, vamos explicar um pouco sobre a questão do sujeito. Meu nome é Rafael Lisboa e estarei com vocês aqui nesta aula. Bem, antes de iniciarmos, é preciso anotar alguns conceitos que vão nos ajudar bastante no decorrer dessa aula. Primeiro, frase. O que ela é? Ela é um enunciado de sentido completo que pode ou não apresentar verbo. No GIF, aqui em cima, tem, por exemplo, a pessoa pedindo silêncio. Ela tem um sentido completo, não precisa mais do que isso. A pessoa entende o que é pedir silêncio. E claro, tem outra que apresenta o verbo. Vamos sair para jantar? Para jantar, no caso, né? Um outro conceito muito importante que é preciso se atentar durante toda essa aula é a de oração. A oração é um enunciado que necessariamente apresenta um verbo ou uma locução verbal. Aqui temos como exemplo, chove muito nessa época. Ele possui um verbo. E também temos, finalmente, acabamos. Quando a gente vem trazer ali o choveu muito, existe um sujeito inexistente dentro de um fenômeno da natureza. E tem um predicado. Então, temos assim uma oração. E por quê? Porque chove não tem agentes de ação. É um sujeito inexistente, inclusive a gente vai aprender lá na frente. Bem, vamos lá. Continuando, explicar também o que é o sujeito. Bem, o sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala. O sujeito é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. Como assim? Alguém fez algo. É só você se perguntar. Poxa, alguém fez algo. Então já tem que começar a se questionar para pensar assim, quem é o sujeito daquela ação. Temos aqui, por exemplo, a competidora correu muito na prova. Quem correu? A própria competidora. É uma dica, né? Pensar assim, poxa, alguém fez algo. Vamos perguntar quem fez e vai achar. Seja um sujeito existente, inexistente, fenômeno da natureza. Vamos continuar. Bem, a questão da classificação, os sujeitos são classificados em determinado, quando o sujeito é identificado na oração. Nesse caso, o sujeito pode ser simples, composto ou oculto, conforme mencionado. Indeterminado, quando o sujeito não é identificado na oração. Sujeito inexistente, que é quando as orações são construídas com verbos impessoais, os quais não admitem agentes de ação, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Temos aqui os tipos de sujeito. Simples. O tipo de sujeito simples ele é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal, por exemplo. Nesse caso, o empregado da casa vendeu o seu carro. O núcleo é o empregado. No outro exemplo, eles estão sempre omitindo a verdade. O núcleo presente dentro desse exemplo é eles. O outro, logo aqui embaixo, é a folha caiu, onde o nosso núcleo vai ser folha. Aqui são exemplos de sujeitos simples. Aqui já passamos para o composto. O sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Exemplo, Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Complicado. Os dois núcleos aqui são Ana Maria e Joaquim. Um outro exemplo é: livros e cinema são o meu passatempo preferido. Livro, cinema. Livros, né, e cinema. Um outro exemplo é: eu, você e o nosso filho estamos perdidos mais uma vez. Os núcleos aqui são eu, você e nosso filho. Filho, no caso. Vamos para outro. Aqui o sujeito é oculto, e também é chamado de elíptico, desinicial ou implícito. É aquele que não está declarado na oração. Apesar disso, ele é classificado como determinado, porque pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. Temos, por exemplo, no trajeto para casa, passei pela Catedral da Nossa Senhora das Mercês. Passei. Quem passou? Eu. Eu passei. Mesmo que não esteja declarado aqui, a gente percebe que há um sujeito que fez aquela ação. Outro exemplo. Gostamos de tirar foto na orla. Caramba, gostamos. Não é ele nem ela. Poxa, quem gosta? É nós. Nós gostamos. Entendo? Existe o sujeito presente dentro. Só não está ali declaradamente. Por isso que ele é oculto.
A gente tem outro também. Armando saiu muito cedo. À tarde levou tudo para casa. Temos aqui um outro, né? Agora a gente já vem para o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que não podemos identificar o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação verbal denunciada. Por quê? Normalmente é quando ele está com o verbo na terceira pessoa, do plural, que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente na oração. Temos como, por exemplo, disseram que ele foi eleito. Tá. Quem? Ele quem? Entendem? Um caso, o sujeito indeterminado. Outra, capturaram o fugitivo. Tipo, sem a gente perceber quem é o sujeito determinado daquela oração. Por isso que é um sujeito indeterminado. A gente consegue identificar o agente da ação. Alguém fez, mas a gente não consegue identificar. Outra, falavam mal o tempo todo. Um exemplo também, né, de que se traz. Uma outra forma também que se faz presente é com o pronome ser e o verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação na terceira pessoa do singular, de modo que não se consegue identificar quem pratica a ação. Por exemplo, acorda-se feliz. Não tem como identificar quem pratica a ação. Ou necessita-se de pessoas jovens. Um outro exemplo é, nem sempre se é justo nesse mundo. São exemplos com o pronome ser, com o verbo transitivo, direto, transitivo indireto, ou de ligação à terceira pessoa do plural. Vamos para o próximo. E ainda, né, neste sujeito que estamos pegando aqui, o sujeito determinado, temos também com o verbo no infinitivo pessoal. Por exemplo, é difícil agradar a todos. Ou era bom viajar pelo mundo, se não tivéssemos o Covid no momento. E também outra, seria bom pesquisar mais sobre o assunto. Temos aqui, como a gente comentou lá no começo, o sujeito inexistente. Nas orações sem sujeito, o sujeito é inexistente uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais, ou seja, que não admitem agente da ação, como é o caso de verbos que indicam fenômenos da natureza. Amanheceu, anoiteceu. Temos também a questão do verbo haver, quando empregado no sentido de existir, de acontecer, indicando o tempo passado. Havia muitas pessoas na fila. E também os verbos ser, fazer, haver, estar e ir. E passam, né, identificam tempo ou distância. Por fim, não menos importante, inclusive a gente já escutou até agora, a questão do núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito ele vai representar o termo mais importante, que é quando o sujeito é seguido de artigos, por exemplo, e o núcleo é apenas um substantivo que vem depois dele. Temos aqui, as meninas cantaram lindamente, sujeito, as meninas, o núcleo do sujeito, meninas. Temos aqui em cima outro exemplo. Os avós, os pais e seus filhos viviam na quinta. Sujeitos, no caso, né? Os avós, os pais e seus filhos. O núcleo do sujeito vem a ser avós, pais, filhos. Aqui, vou explicar um pouquinho a questão do sujeito e predicado. O sujeito e o predicado são termos essenciais de uma oração, conceito que a gente apresentou lá no começo. Lembrando, predicado é o que se fala acerca do sujeito. Temos aqui, inclusive, um exemplo. As estudantes gravaram um vídeo sobre a aula. Sujeito, as estudantes, predicado, gravaram um vídeo sobre a aula. Gostaria de agradecer a você que está aqui assistindo esta pequena aula e dizer que atividades, plano de aula ou contato maior com residência pedagógica, você pode deixar nos comentários abaixo. Me chamo Rafael Lisboa da Silva e espero que nesta nossa pequena aula de 10 minutos você tenha entendido um pouquinho sobre o sujeito e de como ele é trabalhado nos textos, como ele é trabalhado na escrita, até mesmo na forma da gente ler para poder identificar também o sujeito. Agradeço a todos e todas, espero que fique bem. Até!